atividade de história. Organizar-se para viver bem, no livro APES, 5º ano interdisciplinar, certo? Então, hoje, dia 30/3/2021, vamos continuar falando sobre a sedentarização dos povos, tá? Dos primeiros povos. Falamos sobre os seres humanos, como surgiram na África. Depois, falamos sobre a agricultura e a pecuária desses povos nômades e quando começou a sedentarização e agora a organização para se viver bem, né? Então, com os povos, eles começaram, vocês viram que aqui na agricultura e a pecuária, eles começaram a plantar e foi aí que deu o início à sedentarização, eles começaram a ficar nos lugares, certo? Mas para ficar no lugar, né, precisa-se organizar para que as pessoas possam viver bem. Então, vamos lá. A atividade de hoje era para vocês lerem esse texto da página 90 e 91 e eu enviei para vocês umas questões para vocês responderem de acordo com esse texto. Então, vamos lá. A agricultura permitiu que o agrupamento humano crescessem bastante até o surgimento das primeiras aldeias e cidades. Então, vamos lá. Para que, lembrem aqui que a agricultura, né, e a pecuária foi a principal atividade que houve para que eles ficassem num lugar, para que eles ficassem sedentários em um lugar. E foi aí que começou a surgir as primeiras aldeias da cidade. Por causa de quê? Por causa da agricultura. A agricultura fez crescer, né, o surgimento das primeiras aldeias e cidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por pequenos grupos, tá? Geralmente membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam junto. Então, olha lá. Quem que ficava ali na aldeia? Somente a maioria das pessoas eram pequenos grupos da mesma família, tá? Então, aquelas pessoas, era a família que trabalhava, assim como num sítio, numa fazenda, em que vivem as pessoas da família e eles que trabalham junto no mesmo lugar, tá? Aí outra família se juntava em outro grupo e formavam ali outro espaço, outra aldeia, tá? Hoje, as sociedades são formadas por um grande número de pessoas, hoje, tá? No Brasil, por exemplo, há mais de 200 milhões de habitantes, segundo o IBGE. No passado, então lá atrás, quando ainda predominava o nomadismo, vocês lembram o que é nomadismo? São aquelas pessoas que viviam de um lugar para outro, eles não paravam no lugar, tá? Viviam um tempo num lugar, depois outro tempo em outro, tá? Estima-se que os diferentes grupos humanos eram formados por aproximadamente algumas dezenas de pessoas. Então, uma dezena é 10, né? Então, algumas dezenas. Pode ser de 2 ou mais, né? Então, pode ser de 20, de 30, 40 pessoas. As pessoas desse grupo nômade de mais de 100 mil anos atrás trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Então, para que eles viviam? Eles viviam para o alimento e proteção. Por isso que eles viviam sempre em cavernas, procuravam sempre abrigos para se proteger.
A alimentação, assim que acabavam, eles iam para outros lugares, né, em busca de alimento. Acredita-se que esses grupos tinham líderes e que podiam ser os caçadores e os guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Então, veja, naquela época, eles acreditavam que cada grupo tinha um líder. E como eram esses líderes? Esses líderes poderiam ser os caçadores e os guerreiros mais habilidosos ou mais fortes, tá? Sempre quando tem uma liderança, por que líder? Porque os líderes são pessoas mais fortes, são mais habilidosos para se falar, tá? Para conversar, certo? Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, eles precisavam consultar outros membros do grupo, principalmente aqueles mais velhos, tá? Assim como os índios fazem. Eles têm os líderes na nação indígena, só que eles sempre consultam as pessoas mais velhas, tá? Que são mais sábias. Quando os humanos se tornaram sedentários, então lembrem, nômades eram aqueles que viviam de um lugar para outro. Sedentário era aquelas pessoas que ficavam no lugar, eles passaram a viver em um só lugar, onde eles plantavam, colhiam, animais, eles cultivavam plantas, fazia a criação de animais, então eles começaram a ficar quietos, né, num lugar só. O número de pessoas do grupo começou a crescer e foi necessário desenvolver novas formas para tomar decisões e criar novas tarefas para o funcionamento da comunidade. Com o passar do tempo, as aldeias foram crescendo ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Olha lá. Então, conforme as pessoas começavam a ficar num lugar só, foi aumentando, logicamente, foram crescendo os grupos. Só que aí teve que desenvolver novas formas para tomar decisão e criar tarefas para o funcionamento da comunidade, para garantir a ordem, para ser uma cidade, um lugar organizado, tá? Esse processo levou milhares de anos, mas entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C., já existiam cidades em diversas regiões do planeta. Uma das principais consequências do crescimento, olha que importante, foi a divisão da sociedade. Até então, os grupos humanos dividiam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Então, porém, com o crescimento do número de pessoas nas cidades, tornou-se necessário dividir as tarefas de outra forma. Então, vejam, cada um fazia uma coisa lá na sociedade. Com o crescimento, eles tiveram que dividir. Por quê? Porque já não estavam dando certo. Muita gente fazia uma coisa, poucas faziam outras, né? Então, estava dando diferença, né? Estava tendo consequências erradas para o crescimento da cidade. Por exemplo, muita gente fazia barro e fazia potes, né? E pouca gente na agricultura. Então, não tinha como, né? Fazer as coisas. Muita gente para plantar, mas para colher também não tinha. Então, teve que ter o quê? Uma divisão da sociedade, certo?
Então, eles começaram a dividir todas as tarefas. Olha, esse grupo vai plantar, esse grupo vai colher, esse grupo vai fazer os potes de barro, esse grupo vai cuidar dos animais, tá? Então, foi necessário dividir todas as tarefas. Para quê? Para que pudessem se organizar para ser uma cidade mais organizada, tá? Foi assim que começaram a surgir as primeiras profissões. Algumas pessoas passaram a se dedicar ao artesanato, enquanto outras praticavam o comércio e exerciam outras tarefas. As mulheres sempre ficavam mais com o artesanato, né? Enquanto outros praticavam comércio. Venda, naquela época não era venda, era trocas, tá? Então, se um plantava uma plantação, o outro também, né, trocava a plantação por animais, certo? Então, eram mais à base de troca. Por isso, a vida na cidade deixou de ser igualitária, ou seja, igual para todos. E lentamente as pessoas começaram a se diferenciar entre aquelas que eram consideradas mais importantes e aquelas que eram consideradas menos importantes. Dependendo do tipo, né, de profissão, uns eram mais importantes e outros menos. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e eram independentes, ou seja, não dependiam uma das outras e nem de um governo central. Nelas havia um rei, funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governante a garantir a ordem, tá? Ajudavam o governante. Então, o que essas pessoas, os funcionários, soldados, ajudavam os governantes? Para quê? Para garantir a ordem, criar leis, cobrar impostos e manter a sociedade organizada. Alguns estudiosos definem um conjunto dessas pessoas e cargos como Estado. Então, o que seria o Estado? É um conjunto de pessoas, como funcionários, reis, soldados e cargos, tá? O conjunto dessas pessoas e cargos, eles garantiam a ordem, criavam leis, cobravam impostos e mantinham a sociedade organizada. Isso seria o Estado, assim como hoje, tá? Então, nós temos o Estado, nós temos um governante, que seria o presidente, tá? Que governa o nosso país. O governador, que governa o Estado, tá? E cada um tem os seus funcionários, os seus soldados, para quê? Para garantir a ordem, criar leis, manter a sociedade organizada, certo? Cobrar impostos. Nesse período, por volta de 5.000 anos atrás, os mesopotâmicos desenvolveram a escrita. Esse recurso tornou-se importante para controlar os impostos pagos, o salário dos soldados e para registrar leis. Então, para que servia a escrita? Por que ela se tornou um recurso importante? Para controlar os impostos, o salário dos soldados, para registrar as leis, tá? Então, tudo isso para tornar uma sociedade organizada, certo? Então, essa foi a leitura de hoje, tá? Então, precisamos nos organizar para viver bem. E aí tivemos o quê? As questões, olha. A primeira, leia o texto e responda as seguintes questões. Como eram formadas as primeiras aldeias? Olha lá.
as primeiras aldeias e cidades, ó, como elas eram formadas. Olha aqui, ó, está no primeiro parágrafo. As primeiras aldeias eram formadas por pequenos números de pessoas, geralmente membros de uma família que viviam e trabalhavam junto. Então veja, ó, esta aqui é as primeiras aldeias eram formadas por pequenos números de pessoas, geralmente membro da mesma família que viviam e trabalhavam juntas. Essa questão é a primeira, certo? Então, essa é a primeira questão. 2. No passado, quando ainda predominava o nomadismo, eram formados por aproximadamente algumas dezenas de pessoas. Como eles trabalhavam? Olha lá, ó. Está aqui, ó. Acredita-se algumas dezenas de pessoas. Eles trabalhavam como? Juntas para se alimentar e se proteger, tá? Ó, no passado tá aqui, cadê? No passado, quando ainda predominava o nomadismo, estima-se diferentes grupos era formado por algumas dezenas de pessoas. Como eles trabalhavam? Olha aqui, ó. Eles trabalhavam para quê? Para se alimentar e se proteger. Certo? Então, vamos lá. Agora, a 3. Olha lá. Acredita-se que esses grupos tinham um líder? Como era o líder? Então, olha lá. Nós vamos ver aqui, ó, sobre os líderes. Lembra que nós, na leitura, né? Acredita que esse grupo tinha líderes. E como poderia ser esses líderes? Podiam ser os caçadores ou os guerreiros mais habilidosos ou mais fortes, tá? Os líderes, eles não podiam tomar decisão sozinhos. Eles precisavam sempre consultar o membro do grupo. Então, olha lá, ó, no meu caderno, né? Ó, a data, e aí faço a pergunta e respondo. Faço a pergunta, respondo, certo? Ó, então, eles podiam ser caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais fortes, tá bom? 4. O que aconteceu quando os humanos se tornaram sedentários? Veja aqui, ó. Ó, está aqui. Quando os humanos se tornaram sedentários, o que aconteceu? O número de pessoas do grupo começou a crescer e foi necessário o quê? Desenvolver novas formas para tomar decisões e criar novas tarefas para o funcionamento da comunidade. Então, olha lá, ó. Tá vendo que tudo está no texto, né? Então, se você ler o texto, você vai responder essas questões, certo? Tá? Agora vamos para a 5ª questão. Como começou a surgir as primeiras profissões humanas? Cite 2 profissões daquela época. Então, olha, aqui está falando sobre as profissões, tá? Uma das principais consequências do crescimento da cidade foi a divisão da sociedade. Então, dividiam todas as tarefas, porém, com o crescimento do número de pessoas, tornou necessário dividir as tarefas de outra forma, né? Ó, com o crescimento das pessoas nas cidades, tornou-se necessário dividir as tarefas de outra forma. Com isso, foi assim que surgiu as primeiras profissões humanas,
Aí algumas pessoas passaram a dedicar o quê? Quais eram as profissões? Artesanato, comércio, outras tarefas, que aí tem várias, tá? Então, olha lá. Com o crescimento da cidade e do número de pessoas, foi necessário dividir as tarefas de formas diferentes. Cite duas profissões: artesanato e comércio, certo? A 6. As primeiras cidades surgiram em que região e como eram? Olha lá, ó. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e elas eram o quê? Independentes. O que é independentes? Não dependiam uma das outras e nem de algum governo central. Certo? Essa aí é a questão 6, né? Olha aí. Essa aqui é a questão 5, certo? 7. Alguns estudiosos definem o conjunto de rei, funcionário, soldado, outras pessoas e cargos como Estado. Para que essas pessoas ajudavam os governantes? Olha lá, está aqui também, ó. Nela havia rei, funcionário, soldado e outras pessoas que ajudavam o governo para quê? Ó, para garantir a ordem, criar leis, cobrar impostos e manter a sociedade organizada. Essa é a questão 7. Olha lá. Então, para garantir a ordem, criar leis, cobrar impostos e manter a sociedade organizada. Por volta de 5.000 anos atrás, os mesopotâmicos desenvolveram a escrita. Por que esse recurso tornou-se importante? Vamos lá, o último parágrafo. Por volta de 5.000 anos atrás, desenvolveram a escrita. Esse recurso tornou importante para quê? Olha lá. Esse recurso tornou importante para o quê? Controlar os impostos pagos, o salário dos soldados e para registrar leis. Essa é a 8ª questão. Olha aqui, ó. Certo? Então, essa foi a atividade de hoje, a página 90 e 91. Aqui na 2, tem uma questão, ó. Quais são as principais decisões que precisam ser tomadas para organizar a comunidade, a sociedade, o Estado e o país? Então, a gente lendo aqui, a gente precisa organizar bem, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que eu pensei, né? Porque nós vivemos num grande grupo de pessoas. Então, a gente precisa escolher bem os nossos governantes, criar leis e regras e respeitar certas normas de conduta, ó, de maneira organizada, que é o que está falando aqui no texto, né? Que permita bom funcionamento para a comunidade, a convivência e o trabalho de todos para produzir tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. E o que é necessário para a nossa vida? O alimento, as roupas, as construções, os serviços, né? Que serviços? Elétricos, água, a moradia, a tecnologia, é tudo, né? Então a gente tem que fazer tudo de maneira organizada, certo? Então essa foi a atividade de hoje, organizar-se para viver bem, na página 90 e 91.
Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.